Vamos lá, gente. Vamos continuando com a nossa leitura aqui. É, Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Vamos começar aqui um novo capítulo na nossa leitura. Vamos ver se eu consigo fazer este capítulo inteirinho neste vídeo. Vamos lá, então? Chama-se a crise poética. Vamos lá. Agora, as razões pelas quais eu naufragaria sempre no verso. Porque lembra, no último episódio, ele estava dizendo que tinha se debruçado um pouco mais para a literatura, mas ele tem uma vertente bastante política também. E agora a gente vai tratar de literatura, como no último capítulo, né? E ele vai escrever algo para a gente aqui para comprovar a sua literatura. Será que é boa? Será que é ruim? É exatamente isso que ele vai deixar entrever na sua autobiografia, que é esse livro aqui escrito pelo próprio Joaquim Nabuco. Vamos lá, então? Vamos lá. Agora as razões pelas quais eu naufragaria sempre no verso. Se o que estava nas páginas de Amour et Dieu fosse novo, eu poderia, de certo, orgulhar-me do meu pensamento. Essa expressão em francês ele utilizou no último capítulo que nós lemos aqui. Continuando, ainda assim, entretanto, não seria poeta. Não era novo, porém. Tomem-se essas quadras. Aí ele escreve em francês, né? E eu vou fazer aqui a tradução que fica bem melhor para a gente poder ter uma boa continuidade do nosso trabalho. Ele fala assim: a terra é uma morada triste e muito escura. Então aquele homem se liga a este lugar terrível. O poeta deve sofrer e chorar com ele, e faça-o esperar a adoção de Deus, porque Deus está sempre longe, e a nossa humilde oração não o leva a esta morada do mal. Em vão o chamamos e clamamos, Pai Nosso. Para nós ainda é apenas um suspiro, o ideal. Está aqui. Continuando, se ninguém tivesse dito mesmo antes essa humanidade esperando a adoção de Deus, que é ainda por enquanto um suspiro do seu coração, seria o germe de uma sedutora filosofia. Que aqui nesse poema em francês que ele escreveu, e ele escreve em francês bastante, né? E também é uma coisa aqui interessante, porque as pessoas bem letradas da época dele escreviam em francês. O que a gente imagina hoje em inglês era o francês, né? E aqui ele, nesse poema que ele escreveu, ele está falando exatamente da pequenez humana e do quanto esta pequenez humana nos coloca longe de Deus. Então ele está dizendo que essa humanidade esperando a adoção de Deus, que é um suspiro do seu coração, poderia ser o germe de uma sedutora filosofia. Continuando, aquele trecho, porém, é a tradução em verso fraco e mal trabalhado do que Renan, né, escritor, mesmo tomara aos alemães e tinha expressado de modo perfeito na mais elegante das prosas. Lembrando que Renan era amigo dele e que nós tratamos no último capítulo. O que me enganava nos meus versos, parecendo-me sonoro e elevado, não pertencia à poesia, pertenceria à eloquência, que é ao bem dizer uma coisa, né?
E aqui uma reflexão, às vezes um poema numa língua estrangeira, ou qualquer coisa numa língua estrangeira, soa bonito, mas aí quando a gente coloca a tradução, não fica tão bacana. Talvez seja isso que ele queira dizer também. Continuando, aqui está uma ode à França. É a Alsácia-Lorena que fala a Alemanha. E agora vem outro poema em francês que eu me permito fazer a tradução, quer dizer, colocar a tradução aqui, que significa assim: você pensa em parar o sangue da nossa vida, apoderando-se dos trilhos de nossas ferrovias? Temos 50 anos para mudar a nossa pátria, para alistar todos nós, felizmente, no Landwehr. A força te inspira com tanta confiança que nos basearemos na lei eterna? Somos os dois braços mutilados da França, que ela alcança sempre o céu. Óbvio que ele está falando muito aqui também é num espírito mais patriótico francês, né? Que ele admirava bastante. Então, a gente olha este pequeno poema que ele escreveu em francês, pelo menos a mim me parece, ele fica fazendo elucubrações à França e ao pensamento francês. Basicamente isso. Mas vamos continuando aqui. Talvez nós tenhamos um pouco mais de aclaramento na nossa leitura. Página 76 de 230. Madame Caro, no agradecimento que me manda, escreve, entre aspas, os dois braços mutilados levantados para os céus acabarão, tenho confiança, por vencer o destino. Dois braços mutilados levantados para os céus. Continuando, os dois braços mutilados podiam ser os dois joelhos dobrados em oração, os dois pés acorrentados, ou o fígado do Prometeu do Vosges, devorado pela águia negra da Prússia e renascendo sempre. Confusões, França, Alemanha, não é? Tudo isso é do domínio da retórica e do panfleto político. É um libelo em hemistíquios como a Nêmesis de Barthélemy. Nada mais é contrário à poesia do que a ênfase, o lugar comum e o patético da oratória. Onde começa o advogado ou o tribuno, acaba o poeta. Olha que expressão interessante. Porque o advogado, o tribuno, tem que pôr força na palavra. Portanto, ele, o advogado, o tribuno, usa bastante a oratória, né? E ele está dizendo que a poesia não precisa disso para não se confundir com o jeito como se fala a poesia. Tá? Vamos lá. O fato é que não possuo a forma do verso, na qual a ideia se modela por si mesma e donde sai, com o timbre próprio da verdadeira rima, que nenhum artifício nem esforço pode imitar. Ele não se acha um poeta, né? Isto, por um lado, quanto à pequena poesia, a poesia solta, ao que se pode chamar a música da poesia, quanto à grande poesia, poesia de imaginação, criação, poema, romance, balada que fosse, para essa eu seria incapaz. Além da insuficiência do talento, pela falta de coragem para habitar
a região solitária dos espíritos criadores, os quais vivem naturalmente entre figuras tiradas de si mesmos, sem vida própria, autômatos de sua inteligência e da sua vontade, como em um sonho acordado. Você veja que ele faz aqui uma diferença entre a grande poesia e a poesia barata, né? Que é interessante, né? Nessa altura, onde tudo é fictício, tudo é irreal, tudo fantástico, a poesia tem para mim o terror do aditum, da pítia. Mesmo quando as figuras sejam meigas, suaves, humanas, a criação envolve sempre alguma coisa de misterioso e terrível. A completa abstração que ela supõe à realidade exterior do mundo dos sentidos me daria vertigem. Vertigem esta que os poetas, segundo que eu estou captando dele aqui, que os poetas não têm, porque eles sim, os bons e grandes poetas, conseguem fazer essa completa abstração. E quantos, não é, gente? Eu já li bastante poesia e escrevo de vez em quando, e é muito interessante. Isso não é atestado de bom poeta também, né? Mas eu percebo que muita coisa, às vezes, na hora de escrever, sai automaticamente. É muito. Você senta e escreve. E há outros, grandes poetas, inclusive, que são operários da escrita. Acho que Olavo Bilac mesmo, né, considerado um bom escritor, um bom poeta, tem uma citação dele dizendo que a boa poesia é aquela que você lima, você serra, você corta, você volta, como operário da poesia, né? Só para ilustrar aqui. Voltando. Há, além da poesia de sentimento e da poesia de criação, outra poesia. O verso é a mais nobre forma do pensamento, a mais pura cristalização da ideia, e como se tem dito, o que não pode expressar em verso não vale a pena ser conservado. Essa poesia, porém, que engasta as belas ideias na mais durável e perfeita das cravações, pertence quase à espécie dos provérbios, em que se condensa e perpetua a sabedoria humana. E aqui eu me lembro dos haikais, né, que são aqueles, eu vou chamar de versos, são aqueles escritos, aqueles versos rápidos, pequenos. E na minha terra temos um grande escritor de haikai falecido, que foi o Paulo Leminski, que eu conheci, tive o prazer de conhecer, que numa tirada rápida condensava uma ideia gigantesca. Então é muito interessante. Continuando aqui, em Homero ela se confunde com a história, de tão profunda que é. Em Dante, com o catolicismo. Em Goethe, com a arte e com a ciência. Essa é do domínio dos mais altos gênios. Maravilha. Continuando a poesia ao meu alcance, quer dizer, essa poesia que ele faz, rastaquera, chão de fábrica, só podia ser a humilde nota individual. Mas, como eu disse, eu não encontrei em mim a tecla do verso, cuja ressonância interior não se confunde com a de nenhum timbre artificial. E eu me lembro que agora nós temos inteligência artificial, né? Eu olhei aqui artificial, me lembrei, se você joga a inteligência artificial, ela constrói alguma coisa. Enfim, mais uma reflexão.
Quando mesmo, porém, eu tivesse recebido o dom do verso, teria naufragado, porque não nasci artista. Quer dizer, além de ter dom de escrever, tem que ser artista. Acredito ter recebido como escritor, mas tudo é relativo. Um pouco de sentimento, um pouco de pensamento, um pouco de poesia, o que tudo junto pode dar em quem não teve o verso, uma certa medida de prosa rítmica, que é aquela prosa rápida e que tem assim uma sensação de verso, e eu diria mais que às vezes parece filosofia. Se bem que poesia também é filosofia, né? Em algum aspecto. Mas da arte não recebi senão a aspiração por ela, quer dizer, só a vontade de ser artista. A sensação do órgão incompleto e não formado, o pesar de que a natureza me esquecesse no seu coro, o vácuo da inspiração que me falta. E ustedes me entendem? Está escrito aqui. O artista, disse Novalis, deve querer e poder representar tudo. Dessa faculdade de representar, de criar a menor representação das coisas, quanto mais uma realidade mais alta do que a realidade em si, como queria Goethe, fui inteiramente privado. Nem todos os que têm o dom do verso são por natureza artistas, e nem todos os artistas têm o dom do verso. A prosa os possui como a poesia. A mim, porém, não coube em partilha nem o verso e nem a arte. É singular entre nós, aliás, é singular como entre nós se distribui o título de artista. Vamos ver agora, né? Muitas vezes tenho lido e ouvido falar de Rui Barbosa. Opa, vai mexer no terreno sagrado dos juristas e dos políticos também. Muitas vezes tenho lido e ouvido falar de Rui Barbosa como de um artista, pelo modo por que escreve a prosa. No mesmo sentido, poder-se-ia chamar a Krupp artista. A fundição é, de alguma forma, uma arte ciclópica. E de Rui Barbosa não é exagerado dizer, pelos blocos de ideias que levantam uns sobre outros e pelos raios que funde, que é verdadeiramente um cíclope intelectual. Quer dizer, sabe escrever. Continuando aqui na ideia dele, porque ele diz que tem que saber escrever e tem que ser artista. E ele continua, mas e o artista? Existirá nele a camada da arte? Se existe, ele está se referindo a Rui Barbosa. Se existe, e é bem natural, ainda jaz desconhecida, dele mesmo por baixo das superposições da erudição e das leituras. Olha que interessante. Está dizendo que o Rui Barbosa, por conta da erudição e da extensa leitura, pode ser que tenha escondido o artista. Eu mesmo já insinuei uma vez, ninguém sabe o diamante que ele nos revelaria. Se tivesse a coragem de cortar sem piedade a montanha de luz cuja grandeza tem ofuscado a República e de reduzi-la a uma pequena pedra. Aqui está outro, vai trazer outra pessoa de importância na época. José do Patrocínio, que não é também um artista, ainda que em sua prosa se encontre o veio de ouro da poesia. Filão, é certo, o fugitivo, e que se perde a cada instante na rocha política. Dela poder-se-ia extrair
verdadeira poesia. Fazer mesmo com as palhetas da sua frase, pelo menos uma imagem, a da loira mãe dos cativos. Assim, com o sopro de sua eloquência de combate, se faria um baixo relevo para um arco de triunfo, o chant du départ da abolição. Também ele não tem a faculdade do verso, no qual naufragaria, como naufragou no romance, porque o seu reflexo intelectual tem a vibração e a rapidez do relâmpago. E o verso é, por natureza, diamantino. Quer dizer, o verso tem que ser mais cavado, né? Por isso mesmo também sua prosa, e que por vezes o toque de poesia, é quase o calor do sentimento criador, ainda não pertencente à arte, como pertence à arte, né, de Chateaubriand, de Renan, por exemplo, porque não é um estilo. Não tem governo, tem apenas medida, reflete a ação confusa, a agitação perpétua de uma época desequilibrada, sem um instante de calma, de eternidade em sua obra, no todo genial. Agora, outro mais diverso, muito diverso. Haverá quem não sinta a música inata de Constâncio Alves? Este é bem da ordem dos pássaros. Tem o canto. A prosa dele gorjeia, sobe, trina. No entanto, se quisesse reduzir a uma obra de arte a ironia melodiosa que tem em si, que restaria dela? Eu disse que me faltava o dom do verso. O timbre do verso reconhece-se em qualquer quadra. Tome-se Olavo Bilac, por exemplo. Vai mexer com aquele exemplo que eu dei no começo aqui. Não posso falar de Luiz Murat, que tem maior voadura de imaginação, porque tenho até hoje respeitado instintivamente o caos de sua arte. Sinto que há no seu talento os elementos da poesia, menos a ordem, o principal de todos, mas que, felizmente para ele, se adquire ao passo que os outros são de herança. Suas formas confusas e intricadas parecem-me de muda, e eu o aguardo na época em que a mocidade tiver gastado a sua violência e ele entrar no bosque das musas levando o silêncio e a tranquilidade na alma. Entre aspas, ele ensinou-me, disse Goethe, falando de Oeser, entre aspas de novo, que a beleza é a simplicidade e repouso, do que se segue que nenhum jovem pode tornar-se um mestre. Continuando de Murat, esperarei para falar que primeiro ele encontre o seu Oeser. Tome-se Bilac, por exemplo, basta ler a Profissão de Fé em Panóplias para ver que o verso nasceu com ele, que não é um esforço, um trabalho, mas a expressão livre, franca, natural do pensamento. Agora aqui, uma citação de poesia. Invejo o ourives quando escrevo. Provavelmente isso aqui é de Olavo Bilac. Ele diz, citando Olavo Bilac, invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Continuando, não me cabe inquirir se o artífice se cingiu sempre em sua obra às regras do ofício, que tão perfeitamente esculpiu o buril da rima, porém, está em sua mão e ninguém se pode enganar sobre a espécie de metal que ele é digno de lavrar. O fato que eu queria assinalar é somente que contraí em França,
neste ano de 1873-74, a aspiração de autor, a qual se desenvolveu ao contato de grandes espíritos da época, que me acolheram como eu podia desejar, especialmente Renan Scherer e George Sand. Então ele veio da França imaginando-se, sou escritor, tenho vontade de escrever e vou escrever. Continuando, Renan me dera o conselho que transmito à nova geração de literatos, de entregar-me a estudos históricos. Não há, em regra, nada mais ingrato, mais fútil do que a produção que o indivíduo tinha toda de si. E é o que acontece quando o talento não tem uma profissão literária séria. Há estudos como as humanidades que são apenas a habilitação do espírito para a carreira das letras. Quem os tem pode dizer que possui a ferramenta do seu ofício. Além da ferramenta, há, porém, que escolher o material. O material em que trabalham os nossos homens de letras são os costumes, a sociedade, quando são romancistas ou dramaturgos. As leituras, quando são críticos, a própria vida ou impressões, quando são poetas. O material preferido é, como se vê, todo ele pouco consistente, efêmero, em parte grosseiro, em parte imprestável ou insuficiente, e assim a produção é quase toda fácil, improvisada, sem trabalho anterior, sem investigações, sem esforço, sem tempo, sem nenhum elemento que revele continuidade e ambição. Faltando a disciplina e a emulação de uma especialidade, o que acontece? A inteligência contrai o hábito da dissipação, da indolência, do parasitismo. O talento relaxa-se, perde todo o peso específico. Temos por isso uma literatura desocupada. O nosso campo literário é composto de flânéreux. A verdade é que vai aumentando consideravelmente em nosso tempo o que Matthew Arnold traduziu por inacessibilidade às ideias, e que esse novo filistinismo reduzirá a arte dos nossos banquetes literários a um só gênero de iguarias, o gênero naturi. O público protetor moderno das letras, cuja generosidade tem sido tão decantada, não passa de um mecenas de meia cultura, mesmo em França e na Inglaterra. Aconselhar os jovens brasileiros que se dediquem a estudos históricos, como o Renan falou para ele, desinteressados, e aconselhar-lhes a miséria. Mas as leis da inteligência são inflexíveis e a produção do espírito, que não se alimenta senão de sua própria imaginação, tem que ser cada dia mais frívola e sem valor. Continuando. Não me aproveitei do conselho de Renan, senão tarde demais na vida, quando comecei a preparar a biografia de meu pai, que é uma perspectiva da época toda de Dom Pedro II. O aviso, porém, aí fica para os que quiserem desenvolver e aperfeiçoar o talento literário, que possuem em vez de dispersá-lo e nada apurar dele. O conselho não deixou, entretanto, de influir no meu espírito, senão para me disciplinar a mim mesmo, ao menos para me fazer aquilatar o valor do trabalho e da indagação, e sentir a inutilidade, a vacuidade do que é puramente pessoal e espontâneo, desde que não seja característico. Das minhas conversas com Scherer, o que me contagiou foi a sua admiração pelo romance inglês, que parecia ser a literatura de casa. Adam Bede, Jane Eyre, etc. Em mim, a conquista anglo-saxônica começou por Thackeray, que li então, como já disse, no retiro de Fontainebleau. A despeito dos meus versos, o grande
crítico manteve esse silêncio desanimador dos médicos que não sabem enganar, quando os doentes ingênuos que se fizeram auscultar querem surpreender e penetrar com perguntas insidiosas à realidade do seu estado. A febre poética que tinha se apossado de mim com esse primeiro ensaio de Amour et Dieu não devia ceder facilmente. Eu queria resgatar esse esboço que me parecia inferior e imperfeito, substituí-lo, e uma ideia que estava em germe em uma de suas poesias desprendeu-se dele e tomou em meu espírito as proporções extravagantes de um grande drama em verso. Deste falarei mais tarde. Como se vê, bem pouco do político dominante restava depois dessa primeira viagem à Europa. Eu trocaria em Paris e na Itália a ambição política pela literária. Voltava cheio de ideias de poesia, arte, história, literatura crítica, isto é, com uma espessa camada europeia na imaginação, camada impermeável à política local, a ideias, preconceitos e paixões de partido, isoladora de tudo que em política não pertencesse à estética. Portanto, também do republicanismo, porque a minha estética política tinha começado a tornar-se exclusivamente monárquica. E assim terminamos mais um capítulo deste livro, Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Espero que você esteja gostando da interpretação e da leitura. Deixe seu like aí, deixe seu comentário se você quiser. E é isso. Ufa, são 230 páginas, estou na 82. Na próxima eu volto lendo o Adido de Legação, que é o próximo capítulo. Valeu, muito obrigado, um abraço, até mais.